Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez e para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero convidar você a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais, tem o M do bem e o M do mais, então revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no seu formato online, vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo de você, lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone, que é o 35 34 93 10, e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje a nossa entrevista ela é especial por duas razões. Primeiro, que é com a minha prata da casa, que é a articulista da seção consultoria, que é a doutora Luísa Rosana Varoni. Ela é advogada, formada pela Faculdade de Direito de Osasco. Ela é sócia proprietária da administradora Varoni, é especialista na área civil, trabalhista e família. E o nosso outro convidado é o Fernando Klein Erac. Ele é um profissional na área, tá? E é síndico também. E eles nos falarão sobre segurança em condomínios, como funciona e os cuidados que devem ser tomados para preservar os moradores, enfim, todos os envolvidos lá no condomínio. Doutora Rosana, Fernando, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Você já está acostumada, não é isso? Já, agradeço pelo convite mais uma vez. Imagina, nós é que agradecemos. Fernando, fique tranquilo. Ok, obrigado. Tá bom? E acho que a primeira pergunta não dá muito para a gente enrolar. Me diga quais são as medidas de segurança que um condomínio deve adotar a fim de inibir eventuais atos criminosos. Lembrando, pessoal, que hoje nós temos dois pontos de vista, né? Nós temos o ponto de vista jurídico, através da doutora Rosana, e o ponto de vista operacional, através do Fernando. Então, quais são as dicas aí? Bom, eu vou falar no tocante à parte legal, né? Embora também a gente tenha experiência, né, na administração aí condominial. Caso o Fernando passa depois para vocês a experiência aí. Assim, hoje a gente tem visto que a preocupação é muito grande, né, dos condomínios, principalmente condomínios residenciais, com a instalação de equipamentos. Tem se instalado câmeras em área comum, principalmente nos elevadores, instalação de concertinas, leitura biométrica, botão pânico, são vários os equipamentos. Assim, ao meu ver e pela experiência que a gente tem, eles inibem. Tá? Os equipamentos apenas, eles inibem, não é que ele vai funcionar como, olha, o meu condomínio está protegido e aqui eu não vou estar 100% seguro. Porque, na verdade, hoje ninguém está 100% seguro. Mais ou menos como vacina, né? O fato de estarmos vacinados não quer dizer necessariamente que não teremos a doença. Não, exatamente. Mas nos garante que se tivermos, ela vai ser um pouco mais amena. É bom, né, assim, ter essa preocupação. Os síndicos, principalmente o Fernando, que é síndico, ele vai poder falar, inclusive na parte da experiência dele. Obviamente que é bom. Todo equipamento de segurança é muito bom ser instalado. O que é importante também é fazer com que o morador, o condômino, passe, né, a ter a responsabilidade, porque ele tem a responsabilidade, ele tem que ter essa noção de que ele tem que contribuir também para com o condomínio, né, visando a inibir esses atos criminosos, invasões, arrombamentos em apartamentos e tudo mais, né? Entendi. Agora, legalmente falando, o que pode e o que não pode ser instalado? É assim, Van, a questão do legal obviamente assim, a gente tem a questão da cerca elétrica, né? Não é que ela seja ilegal,
mas a cerca elétrica ela tem uma voltagem, obviamente tem que ser contratado um profissional na área, um especialista ou uma empresa, porque você não pode simplesmente instalando, né, cerca elétrica ali, porque você de repente pode praticar, ou o vizinho, ou alguém acabar se acidentando, ou qualquer... se for um criminoso, ótimo, mas a gente tem a tocante o quê? Tem crianças no condomínio, né? Vizinhança. Então, tudo isso, assim, eu não vou colocar para você que seria ilegal, não é que é ilegal. Existe esse equipamento, mas tem que ser instalado com cautela, isso é importante. Da mesma forma que se você for falar hoje, eu vou instalar uma câmera voltada para a piscina, né, do condomínio, já não é o ideal, porque tem o tocante da privacidade do morador, né? Então, é curioso, porque a partir do momento que você está numa piscina, você já está se expondo, né? Já está. Mas, enfim. Mas assim, é aconselhável todo síndico, né? Porque isso eu já falei várias vezes aqui, a responsabilidade civil e criminal, né, do síndico, ele tem, por cautela, né, consultar ou administrador ou profissional, olha, onde eu posso ou não instalar determinado equipamento, né? Já a piscina não é aconselhável que se instale esse tipo de equipamento. Perfeito. Vou chamar o nosso primeiro intervalo. Não saiam daí que a gente vai voltar com mais informações interessantes. Até mais. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com relação à segurança em condomínios. E a minha próxima pergunta é a seguinte: quais medidas os condomínios, né, os responsáveis, devem adotar para que os moradores fiquem felizes e seguros? Bom, né, assim, hoje é muito comum o morador não querer cumprir as normas, né, do condomínio, as normas que constam no regulamento interno. Então, é muito comum você determinar ou pedir a colaboração, olha, antes de você autorizar um prestador de serviço, ele não gosta de burocracia, a verdade é essa. Então, o morador ele passa a se sentir seguro e então ele libera a entrada ou liga na portaria e diz assim, olha, tá para chegar tal pessoa, meu amigo, no carro X, tá liberado. Ou é proibido, um exemplo de se proceder à entrega de pizza ou qualquer tipo de mercadoria, né, que é recomendável que não se autorize, tanto que é aconselhável nos portões, né, que é normal colocar uma gaiola, né, que costuma se chamar, para que o prestador de serviço fique ali o morador desce, vai buscar sua pizza ou a sua encomenda. Então, a maioria dos moradores não gostam, né? Obviamente, todo mundo busca comodidade nesse ponto. Mas é importante que ele respeite essas normas, ou seja, quando ele for contratar um prestador de serviço para trabalhar na residência dele, uma doméstica, uma diarista, ele informe ao condomínio, olha, a pessoa, os dados da pessoa, ela vai trabalhar em tais dias, em tal horário, deixe autorizado a entrada para o condomínio, no caso a portaria. A questão também de ingresso de veículos que não são do condomínio. É muito comum, nós vemos, às vezes o morador sai ou vê que tem uma vaga sobrando no condomínio e ali ele diz assim, coloca aí o seu crachá, né? Aqueles casos de condomínio que você coloca o crachá no retrovisor e acaba emprestando para um amigo ou para um parente, acaba adentrando com o carro lá e lá permanecendo também. Isso quando é um familiar, um parente,
muito, né, assim, é melhor do que ocorra isso. Eu até entendo que não existiria problema, não. Desde que fosse comunicado corretamente. Exatamente. Olha, tem uma vaga assim, então este carro desta pessoa vai ocupar. Recentemente, você deve ter até visto o que aconteceu. Entraram num condomínio em São Paulo, obviamente que ali tudo indica que teve a participação de algum funcionário. Um determinado morador ligou na portaria dizendo, olha, vai chegar um amigo com um carro X, você está autorizada a entrada. E, na verdade, realmente apareceu o carro X, né, naquela determinada cor, e, obviamente, o porteiro acabou autorizando o ingresso e, na verdade... Era um grupo de assaltantes. O importante nessa área, doutora, é o monitoramento via satélite, né? Contratar uma empresa terceirizada, né, que monitore todo o condomínio. Nesse ato aí, automaticamente o monitoramento central teria como já evitar acionar a polícia de imediato, 190, o próprio porteiro acionar o pânico para a central e inibir, né, os criminosos no local. Perfeito. Bem, existem outras medidas aí que devem ser adotadas? Porque você já falou de treinamento, sim, dos funcionários contratados, conscientização dos moradores, sim, de que tem que obedecer às regras, né, o que é combinado. Você sugeriu monitoramento via satélite. O que mais a gente poderia fazer? Hoje temos um sistema que se chama Real Time. Esse sistema funciona de seguinte forma. É um equipamento, né, que vai na guarita, com a guarita junto com o porteiro, que no caso de chegar algum meliante, né, ou algum suspeito no local, ele aciona esse pânico. Acionando esse pânico, automaticamente cai na nossa central. A central de imediato monitora todo o local, já abre as câmeras no local, né, para verificar o que está acontecendo. Com uma senha, uma contrassenha, conseguimos saber se realmente se está tudo bem no local. Interessante. E o que ocorre muito, o que o Fernando está colocando, não desprezando a mão de obra orgânica, né? Porque muitas vezes o condomínio acaba por contratar uma mão de obra orgânica, deixa de contratar uma empresa especializada, terceirizada, e com isso, o que acontece? É o que o Fernando muito bem colocou. Aquela pessoa, ela não tem o treinamento, né? Então, acaba colocando um porteiro que tem, obviamente, alguns têm experiência, outros não, mas ele não vai estar atualizado, ou então ele não vai nem saber operar um equipamento, e muitas vezes um condomínio normalmente não tem como arcar com esse custo, né, Fernando? Caso se eu estiver enganada, você me corrige. Mas, assim, por que é bom você terceirizar essa mão de obra, não só porque está muito hoje, né? Está se falando muito da terceirização dos serviços da mão de obra, que eu sou favorável a esse ponto, observar isso também, porque muitas vezes não adianta o condomínio contratar uma pessoa, colocar ali uma pessoa desqualificada. Às vezes fica mais em conta, fica mais barato, fica mas mais é em aquela conta. máxima, o barato vai sair caro pela inexperiência, pela falta de preparo da pessoa que está sendo contratada. Sim, e ele muitas vezes não tem culpa, porque quem teria que submeter ao treinamento seria o condomínio, mas o condomínio não é a pessoa adequada a por mais passar. Experiência que um síndico tenha, não é isso? Hoje em dia temos empresas terceirizadas no mercado que faz todo esse processo, né? O próprio treinamento do funcionário, instalar todo o sistema, o equipamento de câmeras, né? Sistema de monitoramento. Então hoje tem empresas no mercado que já vem com um pacote total, né? Ele já vem com tudo incluso, né? Porteiro, todo o sistema, isso aí é um benefício para o próprio síndico também, né? Hoje essas empresas que estão no mercado. Bem, pessoal, com isso a gente encerra o segundo bloco. Não saiam daí porque vem mais informações. Até mais! Olá, estamos de volta.
O nosso bate-papo é com a doutora Rosana e o Fernando. Nós estamos falando sobre segurança em condomínios. Lembrando que, aproveitando a oportunidade, a gente fala muito em condomínio, né? Então, a questão da segurança não é só para condomínios verticais, isso também se aplica em condomínios horizontais, né? E quando é simplesmente uma casa, como é que a gente faz? Assim, os equipamentos de segurança também podem ser instalados pelo proprietário, né? Obviamente que aí ele vai ter que estar monitorando, ou uma empresa que externa, né? Trabalhe com o monitoramento, né? Mas os equipamentos, assim, não diferem muito. Inclusive a tecnologia hoje nos permite, até pelo celular, de longe você acompanha as coisas, né? Sim. Enfim, a gente tem que ficar esperto porque daqui a pouco só tem robô nos nossos lugares, não é isso? Sim. Olha, mas assim, a mão de obra, o ser humano ainda por trás, monitorando o equipamento, ter ali o controle, ainda é essencial, embora hoje você vê no mercado, olha, as portarias digitais. Então, tem condomínio, é uma minoria, mas muitas vezes para redução de custo, eles fazem o quê? Eles demitem ou rescindem com a mão de obra ali, a terceirizada, e resolvem instalar aquelas portarias digitais. Sim. Ou interfone. Não é recomendável, porque, obviamente, assim, o criminoso, ele vai se aproveitar disso. Então, mas eu aciono, eu abro o portão, né, de entrada do condomínio, da minha unidade, eu estou vendo pela câmera. Na prática, isso não funciona. Então, assim, o ser humano... monitorando todos os equipamentos ainda é a melhor solução. Só equipamentos não funcionam. A mão de obra humana hoje é essencial. Sim. Sem a mão de obra humana, equipamentos nenhum tem utilidade. Vão desempenhar o papel que deve, né? Ok. Me diga uma coisa, no caso de algum desses dois componentes, né, descumprir com alguma norma ou obrigação, o que deve ser feito para que isso seja regularizado? Quando se fala em componentes, a gente está falando de condomínio, de elementos humanos, monitoramento, enfim. Quando alguma coisa sai errado, o que a gente tem que fazer? Olha, o síndico, ele vai ter que estar com uma fiscalização supervisionando sempre, né, o trabalho do funcionário ali e também o comportamento do morador. Então, no caso de um descumprimento dessas normas ou criar-se um hábito ruim, que é aquele de não querer preencher uma autorização, né? Olha, para adentrar um funcionário, o síndico ele tem... existem, né? Os condomínios têm as normas lá do regulamento interno, ele tem que advertir esse morador e, em caso de isso se prolongar, até mesmo multar. Por quê? Porque ele está colocando em risco a segurança dele e dos demais moradores. E caso funcionários, da mesma forma, né? Observando-se o que está previsto na nossa CLT, dependendo, advertir, também no caso se chegar num ponto muito mais grave, obviamente assim, até aplicar uma suspensão, né, para o funcionário, bem como também na questão, se a mão de obra for terceirizada, ele vai ter que estar cobrando muito mais também da empresa. Da empresa contratada. Da empresa. Perfeito. Me diga uma coisa, caso aconteça um ato criminoso dentro do condomínio, como saber se a responsabilidade é do condomínio ou do morador? Você está falando exatamente isso, né? Existem as normas e aí vem um morador e abre uma exceção, né? Permite a entrada de uma pessoa. De quem é a culpa? Do porteiro, que se deixou envolver pela conversa, né? Do morador, ou do morador que burlou as regras e acabou abrindo a brecha para esse ato?
Como que a gente resolve? É assim, a questão da responsabilidade, se o funcionário ele for descumpriu, né, uma determinada norma e ele for contratado pelo condomínio, aí a gente está falando da responsabilidade já que encontra-se, né, no nosso Código Civil, quer dizer, ele descumprindo, o condomínio passa a ser o responsável. No caso de um porteiro que não é do condomínio, mas sim de uma empresa terceirizada, obviamente que atribui-se a culpa, desde que se constate as falhas, se ocorreu falha do porteiro ou falha do morador. Uhum. Obviamente que vai se atribuir também a empresa terceirizada, né? Agora, se o morador também descumpriu as normas, então vai ter que ser feito. Normalmente, o que acontece? Vamos ratear a culpa, né? Normalmente é o que acontece. O morador, ele descumpre, né, a norma, ele cria aquele hábito lá de ligar para a portaria, olha, né? Ou dizer, vai estar vindo tal pessoa, ou pode deixar entrar tal pessoa, eu estou indo viajar, mas pode entrar determinada pessoa. O porteiro, por sua vez, porque conhece, ou porque o morador é amigo, ou porque o morador conversa com ele, ou porque dá um sempre bom dia, uma boa tarde diferente. Manda uma carninha quando tem churrasco, né? Ou uma pizza, né? Então, ele é meu amigo, eu vou deixar entrar. Então, são essas exceções que acabam por originar esse tipo de problemas, né? E aí, obviamente, assim, tem que ser feito todo um levantamento para se apurar a responsabilidade. Normalmente, o morador, ele acaba, assim, cria aquela, como que eu vou poder te dizer, ele descumpre a norma, passa para um terceiro, né? É um efeito, vamos dizer assim, um efeito dominó, vamos, sim, né? A gente vai terceirizando a culpa, isso, né? Então acaba... O que eu acabei entendendo aqui da nossa conversa é que, assim, não tem muito essa de quem é a culpa, mas sim a importância da conscientização, né? Cada um tem que estar consciente do seu papel. O morador, ele tem que estar consciente de que ele tem normas a serem seguidas, os funcionários, independente da função que ele tem dentro do condomínio, independente de ser de uma empresa terceirizada ou do próprio condomínio, ele tem que estar consciente das regras que ele tem que cumprir. Isso foi a conclusão que eu cheguei. Sim. Mas eu gostaria que vocês finalizassem o programa dando alguma dica importante aí para os moradores de condomínios. Bom, eu vou falar aqui, o Fernando, como ele tem experiência na área. No meu ponto de vista, eu entendo assim, vigiar sempre, seja o porteiro, seja o morador. Orai e vigiar. Orar e vigiar, é bem isso mesmo. O morador vigiando, o porteiro vigiando, síndico vigiando. O poder de vigilância, ele tem que estar sempre, assim, em primeiro lugar, porque... eu estou seguro. Não, ninguém está 100% seguro, né? Então, é importante a gente sempre observar isso. Sempre a consciência que todo equipamento é falho. Né? Não tem... Essa é a consciência que todos têm que ter. E aí, assim, partindo da premissa de que todo equipamento é falho e o ser humano também é passível de uma falha, então é a máxima, né? De orar e vigiar. Orar e vigiar. Mas não no sentido assim, vamos entregar para Deus. Não, vamos vigiar, vamos estar atentos, sempre alerta, como dizem os escoteiros, sim, né? Nossa, eu tô cheio sempre de alerta. Mas é bem isso mesmo. Porque eu acho que hoje a gente está vivendo, infelizmente, dias de total insegurança, seja no condomínio, seja na rua, onde a gente está. Então, a gente sempre tem que estar atento. Sim, qualquer lugar. Então, não só quando você vai entrar ou sair do local onde você mora, mas a gente tem que estar sempre observando essa... Infelizmente, né? Infelizmente. E os condomínios em particulares, não simplesmente porque moram muitas pessoas, mas isso não quer dizer que o fato de ter muitas pessoas, as pessoas são mais desligadas. Não é isso. É que muitas pessoas concentradas é um ponto
onde é um alvo com muitas opções para que os meliantes, né, foi esse o termo que você usou, eles vão achar que ali é o lugar perfeito. Sim, é onde ele, se você verificar a polícia militar mesmo, ela mesmo coloca o quê? Qual o momento que eles aproveitam? É a distração, seja do funcionário ou do morador, que é onde se aproveita para conseguirem o objetivo deles. Então, com isso, a gente encerra o nosso programa. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Fernando, obrigada. Obrigado. Vocês chegarão a vir aqui novamente, podem ficar bem... Nós agradecemos. Atentos com o meu convite, porque eu acho que é quiser. sempre importante a gente abordar esse tema, tá? Para vocês que estão em casa, super obrigada pela audiência de hoje e até a semana que vem. Até mais.